Olá, estrela! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou a Samantha e esse é o canal Constelação Cigana. Se você já é inscrito no canal, deixa o seu gostei. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte dessa constelação de ciganos. Estrela, caso você tenha interesse em fazer uma consulta mais aprofundada, você pode entrar em contato com o WhatsApp DDD 2198 559 8479, DDD 2198 559-8479. Estrela, nos siga no Instagram, no @Constelação Cigana. Sempre haverão sorteios e tiragens especificamente voltadas apenas para o Instagram. Você verá essas tiragens apenas lá no nosso Instagram. Então, para ver outras jogadas, outras perguntas sendo respondidas, cartas do dia, sorteio, nos siga no @Constelação Cigana. Estrela, conheça também meu segundo canal, o Constelação Cigana Horóscopo, onde você vai encontrar o horóscopo para o seu signo para o mês de maio através da mandala astrológica. Então basta que você clique no link aqui embaixo no box de informações que você irá direto para o nosso canal Constelação Cigana Horóscopo. Estrelas, vamos ao tema de hoje, que foi um tema sugerido no nosso último vídeo, que foi: ele desistiu de mim? Neste nosso último vídeo publicado aqui no canal, o vídeo publicado antes desse que você está assistindo agora, nós tivemos diversos comentários, mais de 260 comentários até o momento em que eu vi. Eu li todos eles. Então, se você quiser também deixar a sua sugestão de tema para os próximos vídeos, aproveite agora, deixa aqui embaixo no box de informações a sua sugestão de tema para os próximos vídeos. No nosso último vídeo nós tivemos diversas sugestões, eu escolhi aqui uma das sugestões mais votadas, tá? Então nós tivemos lá 83 likes nesse comentário, que foi o comentário da Cláudia Cal, que ela perguntou: depois de tanto tempo ele ainda voltará para minha vida? Então, se você também quiser deixar a sua sugestão de tema, escreva aqui embaixo, e quando você for escrever o seu comentário, a sua sugestão, veja se alguém escreveu algum comentário que você concorda, que é uma sugestão que você também gostaria de ver aqui no canal, e dê um like nesse comentário, que assim eu vou saber que outras pessoas também têm interesse nesse mesmo tema, tá? Então hoje, nesse vídeo, eu vou responder a sugestão, a pergunta feita pela Cláudia: depois de tanto tempo ele ainda voltará para minha vida? Existem outros vídeos que serão gravados também, muitas pessoas deixaram sugestões, então deixe também a sua, quem sabe ela pode ser escolhida para ser respondida aqui no canal. Então vamos lá, escolha aqui entre o baralho número 1, baralho número 2 ou o baralho número 3. Vamos colocar aqui 3 cristais para ajudar você nessa escolha. Então nós temos o baralho número 1, baralho número 2, o baralho número 3. Escolha aquele que mais chamar a sua atenção, mentalize a pessoa que você deseja consultar e vamos aí descobrir se depois de tanto tempo, se essa pessoa ainda voltará para a sua vida. Caso você ainda não tenha feito a sua escolha, dê pause no vídeo, faça a sua escolha com tranquilidade. Vamos então para quem escolheu aqui o baralho número 1. Mentalize a pessoa que você deseja consultar. Vamos saber se essa pessoa voltará aí na sua vida, nos seus caminhos. Os livros, a montanha e as nuvens, tá? Então você que escolheu aqui o montinho número 1, nós temos os livros, a montanha e as nuvens. Bem, você que escolheu aqui esse montinho, o jogo fala inicialmente de uma situação muito guardada, muito escondida, com muitos segredos. Parece uma relação onde houveram alguns acontecimentos aí que ficaram por acontecer, ou seja, coisas que ficaram pelo caminho, que não foram conversadas entre vocês. O jogo também pode aqui, em alguns casos,
fazer uma referência, tá? Relacionamentos que realmente foram escondidos, relacionamentos que não chegaram a ser assumidos, a serem do conhecimento de outras pessoas. Então, primeiro o jogo fala desses segredos, desses mistérios, de dúvidas que você possa ter tido na relação com essa pessoa, sobre o que realmente ele ou ela queria com você, sobre o que vocês poderiam ainda viver, né, ter vivido. Então, tem aqui muito mistério nessa relação de vocês. Aqui o jogo também fala um pouco de situações que acabaram sendo impedidas de acontecer por conta disso. Então, pode ter sido a falta de oportunidade de vocês conseguirem esclarecer as coisas, a falta de oportunidade de vocês terem conseguido assumir essa relação, o que de fato era justo nesse relacionamento, o que era injusto. Então, podem ter sido pessoas que foram atravessadas por questões relacionadas à justiça. Então, isso tem a ver com eu quero estar com ele, mas não é justo com a pessoa que eu tô. A outra pessoa pensando, eu quero estar com ela, mas não é justo com a pessoa com quem eu estou, ou com a minha família, ou com meus filhos, ou com a família dela. Então, alguma questão onde vocês possam ter sido questionado, ou até mesmo os dois se perguntando sobre isso. E aí o jogo fala também de justiça na questão legal, tá? Então, algum processo de divórcio que houve entre vocês, algum processo que acabou causando um problema na relação entre vocês, não só relacionamentos que acabaram através de divórcio, caso vocês tenham sido casados realmente, legalmente ali em cartório, no papel, mas também pessoas que podem ter sido atravessadas por questões mesmo burocráticas, questões relacionadas à justiça. Então, algum processo que houve que envolveu um de vocês, ou que envolveu os dois juntos, ou que envolveu guarda de filho, ou alguma separação dele que não saiu, alguma separação sua que não saiu, até mesmo casamento. Então, alguém por quem você estava apaixonado e de repente essa pessoa se casou, ela afirmou um compromisso com alguém e isso acabou afastando vocês. Ou alguém que teve filho num relacionamento que não era um relacionamento muito estável, de repente essa pessoa tem um filho. Então, a questão da justiça aqui, da legalidade, das documentações, também podem estar associadas à certidão de nascimento, ao nascimento de outras pessoas, né, de crianças aí que acabaram de alguma forma gerando um afastamento ou um distanciamento entre vocês. O jogo fala que essa situação, que podem ser diversas situações como as que eu coloquei aqui para você, essas situações elas podem de alguma maneira ter prejudicado um pouco a relação entre vocês. Parece que isso aumentou a dificuldade, isso elevou aí os obstáculos que vocês tinham na relação, isso dificultou muito as coisas entre vocês. Então pode ter sido o desejo dessa pessoa também de querer casar com você e você não querer casar, ou o contrário, você querendo casar e a pessoa não querendo assumir um compromisso. Então, tudo que está relacionado a questões ali de firmar um compromisso, de algo que acaba sendo um aumento da responsabilidade de um de vocês, ou até mesmo dos dois, ou questões de conflito também, brigas que acabaram tendo que envolver a justiça, questões relacionadas a bens. Então, qualquer tipo de situação nesse sentido pode ter sido algo, tá? Não necessariamente apenas essa situação, mas para você que escolheu o montinho número 1, pode ter havido aí algo em relação a isso que gerou o aumento das dificuldades entre vocês, o aumento desses empecilhos, desses bloqueios. Então, é como se as coisas fossem adiadas entre vocês, atrasadas entre vocês. Então, questões que não ajudaram em nada, pelo contrário, causaram situações de conflito, situações desfavoráveis. Sobre as questões de segredo, também tem a ver com coisas que podem ter sido descobertas e que também geraram impedimentos, também acabaram estacionando a relação, distanciando vocês. Aqui o jogo também faz uma referência a questões de trabalho que podem também ter ajudado aí, em alguns casos, a pessoa ter tido algum tipo de dificuldade nessa relação, tá?
Aqui o jogo principalmente fala da falta de clareza, da falta de acordo, da falta de ter colocado as coisas ali em pratos limpos, as coisas bem esclarecidas entre vocês. Então essa situação por trás ali do relacionamento criou uma dificuldade muito grande e acabou gerando um momento de distanciamento, tá? E aqui o jogo fala também de muita dúvida. Parece que até hoje as coisas não foram resolvidas, parece que até hoje ficam muitas dúvidas na sua cabeça, na cabeça dessa pessoa. Por que isso aconteceu? Será que se tivesse tido mais maturidade, ou mais tranquilidade, ou mais amor para conseguir lidar com essa situação, se vocês teriam conseguido realmente ultrapassar essa situação? É como se hoje você parasse para pensar que foi um momento de crise entre vocês, ou um momento de dificuldade, mas que poderia ter sido contornado, que não precisaria chegar onde chegou. Então o jogo fala principalmente desses questionamentos, tá? Desse momento de crise, de confusão, de tentar entender o que aconteceu, de não ter muita certeza, mas mesmo assim se manter ali com esse pensamento ali de confusão, com esse pensamento de alguém que busca ainda compreender algo, mas que ainda não conseguiu realmente entender, tá? Entender por que a relação chegou até esse momento, tá? O que poderia ter acontecido se as coisas tivessem sido diferentes entre vocês. Mas como a pergunta aqui é relacionada a se essa pessoa voltaria para a sua vida, mesmo depois de tanto tempo, por enquanto o jogo fala de um momento de muita incerteza. Um momento onde essas questões que aconteceram entre vocês ainda pesam muito na relação. Então o jogo ainda não fala dessa situação se esclarecendo, mas anuncia aqui que o pior já passou, que não é uma relação que foi esquecida, é um relacionamento que parece mexer muito com essa outra pessoa também. Então pode ser que seja alguém que esteja afastado há muito tempo, que já esteja numa relação estabilizada, mas é alguém que ainda se sente ali mexido, ainda se sente perturbado, tá? Essa é a palavra, por essa relação. Então podem ter sido acontecimentos rápidos ou passageiros, mas com uma intensidade a ponto dessa pessoa não esquecer o que se passou entre vocês e a ponto dela ainda se ver ali envolvida nessa situação emocionalmente, tá? Então alguém que ainda lembra, ainda sente, não se sente confortável para falar do relacionamento, não se sente confortável para conversar com você, talvez de uma maneira profunda, ou até mesmo conversar com você qualquer assunto que seja, porque parece uma pessoa que tem ali ainda muitas dúvidas, tem ainda muita insegurança em relação a essa história, não tem uma certeza exatamente do que aconteceu, nem se ele tomou a decisão certa, nem se você tomou a decisão certa, e se realmente foi justo. É como se hoje vocês pensassem o que é justiça nessa relação, o que realmente era o lado certo da história, quem era o lado errado, de que lado essa pessoa deveria ter ficado, de que lado você deveria ter ficado. E aí o jogo fala de todas essas dúvidas atravessando ainda essa outra pessoa e alguém que se sente mexido, porém não tende ainda a voltar nos seus caminhos, tá? Por enquanto. É uma questão ali que mexe muito com a pessoa, então como eu falei, não esqueceu, sabe do que se passou com muita clareza, então não é alguém que abandonou essa relação, que nem lembra mais, mesmo que já esteja ali tocando a própria vida, mesmo que vocês estejam bloqueados em rede social, que você não veja mais o que essa pessoa vive, ou essa pessoa também não tendo acesso a você, até mesmo por uma escolha de um de vocês, alguém aí pode ter escolhido se fechar realmente, ficar um pouco mais recluso, mas mesmo assim o jogo fala de muita incerteza, muita confusão, um sentimento ainda que não está bem resolvido dentro dessa outra pessoa. Então, por conta disso, é alguém que lembra, mas que não se sente bem, não se sente confortável para tentar voltar e resgatar essa relação.
É uma pessoa que ainda está bastante presa nessa história que vocês viveram, mas que não se sente ainda realmente com muita certeza, não esqueceu o que se passou entre vocês, mas parece não ter conseguido se perdoar, parece não ter conseguido perdoar você para conseguir viver uma nova história. Então é alguém que a princípio tende a se manter aí afastado, tá bom? Boa sorte para você que escolheu o monte número 1. Vamos lá para quem escolheu então o montinho número 2. Mentalize a pessoa que você deseja consultar. Vamos descobrir aqui se mesmo depois de tanto tempo essa pessoa ainda voltará na sua vida. Bem, você que escolheu aqui o montinho número 2, nós temos os lírios, a carta ou o envelope e a carta da aliança. Bem, você que escolheu aqui o montinho número 2, o jogo fala realmente do tempo passando, tá? Nessa relação, sendo algo assim muito difícil de ser enfrentado. Aqui o jogo fala de um sentimento de tristeza, de um sentimento de saudade, de muita nostalgia, de alguém que fica relembrando. Possivelmente alguém da sua família ou alguém da sua confiança conheceu essa pessoa também. Pode ter sido um relacionamento ainda que não chegou a se tornar uma família, mas que parecia que ia se tornar. Ou até mesmo você ali construindo um laço com essa pessoa, tendo filhos, ou algo que tenha constituído realmente uma união com essa pessoa. Então aqui parece muito um clima de saudade, um clima de muita nostalgia, como eu falei. As pessoas que conheceram vocês parece que lamentam, parece muito um sentimento de lamentação, de tristeza. Então, pessoas que sentem falta dessa união, possivelmente não é apenas você que sente falta dessa pessoa, podem ser seus filhos, podem ser seus enteados, podem ser a família, os familiares dessa outra pessoa, os amigos dessa outra pessoa, os seus amigos, a sua família. Então parece que muitas pessoas torciam por essa relação e muitas delas estão ali bem saudosistas, com muita saudade, né? Lembrando de momentos que foram bons e aonde você e essa pessoa estavam juntos. Caso você não tenha chegado ali a constituir uma família, ou ao menos conhecer essa pessoa um pouco mais, ou a pessoa conhecer um pouco mais você, mesmo assim ficou esse sentimento de saudade do que poderia ter acontecido, do que vocês poderiam ter construído. Pode ter sido até um relacionamento um pouco rápido, mas mesmo assim parece que foi o suficiente para você ter percebido que poderia ser sim uma relação que poderia ter dado certo. Então fica muito esse sentimento de saudade, tá? Um sentimento de saudade, de carinho. São boas lembranças que ficam dessa relação. Aqui o jogo fala de lágrimas que podem ser do seu lado ou do lado desta outra pessoa também. Então um sentimento difícil, um sentimento de tristeza, de dor, que faz com que a pessoa ali se emocione a lembrar dessa história. Ou como eu falei, no caso de pessoas que conviveram com vocês, ou de pessoas que tenham ainda um laço, né, como filhos, por exemplo, enteados. Então aqui existe muito essa lamentação, essa tristeza por conta do fim desse relacionamento, tá? Em seguida, né, a gente tem aí o tempo passando, a vida seguindo, as pessoas parecem que em algum momento se comunicando ou tendo notícias a respeito do outro. E aqui o jogo fala que é uma relação que pode vir a ser constituída novamente. Uma relação que pode voltar a existir, um relacionamento que pode ser resgatado. Então, quem escolheu aqui o montinho número 2, o jogo mostra uma tendência para que sim, depois de tantos anos aí, de muito tempo, dessa pessoa ter saído da sua vida, podem não ser anos, tá? Se o seu caso são meses também, o tempo ele é bem relativo no jogo. Aquilo que é muito tempo para você pode não ser para essa outra pessoa, pode não ser para outra pessoa que esteja vendo o vídeo, mas
Caso você sinta que essa pessoa saiu da sua vida ou partiu da sua vida já há algum tempo e tem feito falta, aqui o jogo fala de um relacionamento que pode sim vir a ser reconstruído. Então, é uma pessoa que ainda pode voltar para sua vida, tá? Então, aqui o jogo fala de contatos entre vocês, notícias, mensagens que chegam aí, que não são boas nem ruins, tá? Então, isso indica que vocês podem ter uma aproximação um pouco neutra, assim. Então, alguém que chega querendo conversar de uma maneira despretensiosa, ou você sabendo que a pessoa tá bem, a pessoa sabendo que você tá bem. Então, ninguém aí possivelmente possa estar vivendo uma situação tão difícil a ponto disso unir vocês. Então, por exemplo, não é uma notícia ruim que chega e aproxima vocês. Aqui o jogo fala mais de alguma comunicação entre vocês que chega como quem não quer nada, a pessoa sabendo de você, alguém contando alguma coisa, de novo, que não é boa nem ruim, é apenas um comentário, talvez uma atualização de como está a sua vida, do que você tem feito, ou da sua situação hoje, se você está solteiro ou se você se casou. Então, alguém sabendo algo sobre você, mas que não vai haver muito julgamento em relação a isso, tá? Eu quero dizer assim, a pessoa não vai receber uma notícia sua e vai ficar com raiva de você. É alguém que vai sentir essa saudade, é o primeiro sentimento. Vai sentir saudade, vai sentir ali um sentimento de querer ajudar em alguma coisa. Então, mesmo que em alguns casos a notícia não seja assim tão feliz, né, tão radiante assim, pode ser algo de, tô sabendo que a fulana ela se separou agora, ela tinha casado, ou ele casou e se separou, e ela tá tão mal por causa da pessoa, ou ele tá tão mal por causa da separação. Então não é um sentimento de raiva que você vai ter, ou que a pessoa vai ter, ou um sentimento de alegria, graças a Deus terminou. Não, é alguém que vai ficar assim, poxa, ela era tão bacana, não merecia isso, ou poxa, ele era tão legal, ele não merecia isso, a gente dava bem, a gente se dava bem quando tava junto. Então não é alguém que não torce pelo outro, tá? Pode ser até que esse interesse de resgatar a relação cause para você ali uma ponta de felicidade, se a notícia realmente for essa, tá? De alguém que tá solteiro, ou de alguém que voltou para sua cidade, ou alguém que reapareceu. Mas, tá? Principalmente, o jogo fala que essa notícia não atrapalha o contato entre vocês, mas ela de alguma forma pode contribuir para uma reaproximação. Então ela pode ser só um ponto ali, um detalhe, tá? Para que vocês, é como se fosse uma ponte para que vocês venham a ter mais contato. Então o jogo fala aqui de uma saudade dessa relação e desses momentos de saudade podendo ser revividos. Então vocês conversando, inclusive, talvez até com muita maturidade. Mas quando a gente estava junto era assim, você lembra e ri e tal. Então o jogo fala de um clima de harmonia, de um clima de confiança, de um clima de felicidade, de alguém que vai pensar bem em relação a você. Então, por mais que a relação de vocês tenha tido dificuldades, é alguém que vai pensar, poxa, mas realmente a gente estava bem, a gente se dava tão bem, a gente teria dado certo se a gente tivesse casado, se a gente tivesse namorado, se a gente tivesse tido filhos, seria muito legal. E aí o jogo fala dessa pessoa entrando na sua vida e da possibilidade realmente desse laço entre vocês se estreitar bem mais, tá bom? Então você que escolheu o monte número 2, como eu falei, o jogo aqui responde que sim, tá? Que mesmo depois aí de tanto tempo, essa pessoa ela ainda pode sim voltar na sua vida, tá bom? Boa sorte para você que escolheu o monte número 2. Vamos lá então para quem escolheu o montinho número 3. Mentalize a pessoa que você deseja consultar, a pessoa que saiu ali da sua vida e que era muito especial para você, e que você deseja saber que se mesmo depois de tanto tempo, essa pessoa ela ainda pode voltar ali na sua vida. Bem, você que escolheu aqui o montinho número 3, nós temos o jardim, a cigana ou a dama e a torre. Bem, você que escolheu aqui esse montinho
número 3, tá? O jogo aqui, primeiro, ele anuncia algumas situações, né? Me parece que houveram situações de fora desse relacionamento entre vocês que causaram alguns danos, alguns prejuízos. Isso tem a ver com algumas situações, tá? Pessoas aí da sua parte que não aprovavam essa relação, pessoas da parte dele ou da parte dela, lá no caso de ser uma mulher, que também não aprovavam muito essa relação. Você saindo aí de algum ambiente onde você podia ter mais contato com essa pessoa, então você mudando de emprego, se for o caso de vocês se conhecerem no trabalho, ou algum ambiente escolar, acadêmico, algum curso, academia, qualquer ambiente onde você tivesse contato com essas pessoas. Então, é como se houvesse ali um afastamento de algum lugar, tá? E além desse distanciamento, que pode ter sido seu ou dele, causou algum tipo de prejuízo da relação. Então pode ser alguém que mudou de cidade, mudou de bairro, mudou de país, mudou de emprego, saiu ali daquele ambiente, tá? Inclusive podem ter sido aí pessoas que um de vocês abandonou rede social, sumiu, não quer mais ser visto, agora tem poucas pessoas nas redes sociais, ou não tem ninguém mais em rede social, fechou todos os perfis, não quer ter mais essa exposição. E também esses grupos aí que podem ter atrapalhado um pouco. Então, no caso de você não ter conhecido a pessoa em nenhum desses locais, tá? Não era seu vizinho, não morava perto de você, tão perto, ou vocês continuam morando próximo, a pessoa agora tá em outro relacionamento, ou você seguiu outro relacionamento e aí vocês se afastaram. O jogo fala que tem pessoas contra essa relação, tá? Então, de alguma forma, houveram interferências aí de mais de uma pessoa. Pode ter sido o próprio ambiente onde vocês estavam que não ajudou muito essa relação. Ou seja, talvez numa outra situação, num outro local, vocês talvez tivessem dado mais certo. Mas parece que houve aí não é um complô, tá? Pode até ter sido que em alguns casos foram diversas pessoas que manifestaram mesmo estarem contra, se voltaram contra você ou se voltaram contra essa pessoa, disseram que você tinha que ficar solteira, que era melhor você estar sozinha, ou de alguma maneira não permitiam ali que você tivesse mais acesso a essa outra pessoa, por alguma fofoca, por alguma situação onde culparam você por algo. Mas aqui o jogo fala principalmente de uma relação aonde houve uma dificuldade da aprovação de outras pessoas ao redor de vocês. Então não era uma relação muito bem vista por todas as pessoas. Podia ser um grupinho específico, tá? Só os amigos dele, ou só os seus amigos não gostavam dele, ou não gostavam dela, ou só a sua família, ou só a família dele. Mas de certa forma houveram aqui essas interferências. Em seguida, tá? O jogo fala aqui de você se afastando dessa pessoa, mas não tão prejudicada talvez como queriam que você tivesse sido, ou como você achava que ia ser, mas o jogo fala que no fim das contas, talvez tenham percebido assim que a questão era mais relacionada a outra pessoa e não a você. Ou seja, você não era o problema da situação. Você não era a pessoa que deveria ter sido culpada pelo que aconteceu entre vocês, ou pela infelicidade dele, ou por alguma outra situação que possa ter acontecido a vocês, ou a ele, ou apenas a você, enfim. É como se essas pessoas hoje se redimissem um pouco. Talvez tivessem que, de alguma forma, ter olhado para você de uma forma mais compreensiva, de uma forma mais carinhosa, de uma forma onde você não fosse tão julgada, ou ele não fosse tão julgado, porque o jogo fala que isso acabou prejudicando a relação de vocês, acabou afastando vocês, e isso trouxe uma certa solidão. Inclusive, tá, na ocasião que isso aconteceu entre vocês, pode ter havido um distanciamento de vocês dessas pessoas e que continuou até hoje. Então, se lá atrás, por exemplo, a família dele foi contra a relação de vocês, ou a sua família foi contra, ou os amigos, ou quem quer que seja tenha sido contra, ficou uma certa mágoa, tá? Parece que essa relação faz falta para você e faz falta para essa outra pessoa. Então, me parece que vocês acabaram tendo esse distanciamento, mas ficando assim com aquele sentimento de vazio, de tristeza e de alguma forma incomodada até hoje com o que foi falado na época,
da forma talvez como essas pessoas se comportaram no momento do distanciamento entre vocês. E caso você não tenha tido uma relação com essa pessoa, caso você não tenha passado por essa situação, sua família não conheceu, a família dele não conheceu, seus amigos não conheceram, aqui o jogo fala que ainda assim, talvez a popularidade dessa pessoa, o fato de ser alguém que queria sair muito, que queria se divertir, que queria beber, que queria estar com outras pessoas, que queria flertar também com outras pessoas, isso pode ter atrapalhado a relação de vocês e causou um distanciamento. Então o jogo fala que tudo que está fora dessa relação, que inclui esses grupos que eu falei, mas também redes sociais, então se lá atrás aconteceu alguma situação, se for algo tão recente, tá um pouco mais recente, a gente está falando aí de redes sociais, por exemplo, alguém que você viu que estava no site de relacionamento, ou um aplicativo de relacionamento, ou aquela pessoa que estava buscando flertar com outras pessoas, conhecer outras pessoas, isso é algo que atrapalhou muito. Então o jogo fala desses ambientes, tá atrapalhando a relação de vocês, mas é uma relação que faz falta. É uma pessoa hoje que não tem um julgamento ruim de você, é alguém também que parece sentir falta de você, ter essa consciência do que atrapalhou a relação, ter a consciência de que houve talvez uma dificuldade para lidar com as questões que vinham de fora desse relacionamento de vocês, talvez com mais maturidade, talvez com mais tranquilidade, e isso acabou levando ao distanciamento. Então a gente tem alguém que sente falta, que não julga você como uma pessoa culpada ou como uma pessoa que errou de alguma forma ou que estragou a relação. Não, é alguém que sabe hoje que a culpa não foi sua, que a culpa de alguma forma esteve relacionada talvez a outras pessoas ou a forma como ele ou como ela lidava com outras pessoas ou com essas situações que vinham de fora do relacionamento, e isso acabou gerando distanciamento, tá? A pergunta aqui do Monte 3, né, do baralho número 3, responderia se essa pessoa, mesmo depois de tanto tempo, ela voltaria na sua vida. E a resposta, infelizmente, é não, tá? A princípio, é alguém que tem consciência disso, que tem boas lembranças suas, não guarda mágoa, não guarda ali uma visão negativa em relação a você. Como eu falei, é alguém que acredita que você foi justa ou foi correta, ou não fez nada de errado, ou não fez nada de mal, não deveria ter sofrido, ou não deveria ser alguém que fosse penalizada por alguma coisa, mas é uma pessoa que pretende ainda se afastar, se distanciar, ficar em silêncio, refletir sobre a situação, acredita que é necessário uma certa reserva entre vocês, esse distanciamento, e me parece até algo de um certo respeito, tá? Alguém que talvez tenha errado tanto com você, que acredita que mereça, né? Que você mereça com que ele ou ela mantenha esse distanciamento. Entenda que talvez ele acredite que tenha feito você sofrer muito, ou alguém que gerou um dano grande para você, mas é uma pessoa que pretende ainda se fechar. Então é uma pessoa que, mesmo depois de tantos anos aí, lembra de você, não pensa coisas ruins, como eu falei, reconhece algumas coisas que talvez na época não tenha reconhecido, mas que por enquanto não pretende aí voltar na sua vida, tá? É alguém que pensa bastante nessa relação, mas que escolhe ainda estar distante, manter ali um silêncio, manter um afastamento entre vocês. Esse afastamento, ele pode ser em alguns casos, tá? Um afastamento emocional. Então alguém que pode até conversar com você, caso vocês tenham tido filhos, ou caso vocês ainda se vejam em algum local, mas é alguém que passa uma sensação de uma pessoa que tem um certo respeito por você. Então é alguém que prefere ficar calado para não falar besteira, prefere ficar distante para não causar ali dor, tristeza a você, tá bom? Boa sorte para você que escolheu o baralho número 3. Se você gostou, deixa o seu joinha, escreva aí embaixo, aproveite, coloque qual tema você gostaria de ver sendo respondido aqui no canal. Se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever. Basta que você clique aí no botãozinho, inscreva-se, clique no sininho também, ative as notificações. Assim você vai ser avisado ou avisada
toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Um grande beijo, até os próximos vídeos, tchau!